Olá, gente. E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa aula, pessoal, é uma aula mais resumida, né? Uma aula mais concisa, pois a aula mais prolongada, um pouco mais detalhada, foi trabalhada com as turmas já na parte da manhã, ok? Essa aula vai ser postada, né, naturalmente, e ela favorece para que o aluno venha sempre dar uma olhada e ajuda muito a fazer a tarefa da semana, ok? Então vamos que vamos. Compartilhando aqui, nós estamos trabalhando a República Velha, já demos uma passada sobre as estruturas de poder, né? Estamos agora estudando as revoltas, né, que se levantaram contra o Estado oligárquico. Nós já fizemos essa análise, né? Nessas revoltas, nós vamos ter as revoltas de âmbito rural e as de âmbito urbano, ok? Bom, então, já estudamos, por exemplo, a Guerra de Canudos, né, a revolta de Canudos no sertão da Bahia, que terminou tendo a conotação de uma guerra, principalmente para o governo de Prudente de Moraes na época, né, e para o próprio exército, nós já vimos. Em seguida, nós vimos a Guerra do Contestado, um conflito na fronteira entre o Paraná e Santa Catarina, né, e demos uma passada também pelo cangaço, tá? Na videoaula anterior a essa, que vocês podem entrar no canal, tem lá a abordagem sobre o movimento do cangaço, ok? Bom, e aí a gente começa nas revoltas de âmbito urbano, né? E você vai ter como palco a revolta da vacina e a revolta da chibata, vai ter como palco a capital federal, o Rio de Janeiro, tá? Então vamos começar pela revolta da vacina, 1904, tá? Bom, é, primeiro, analisando, né, como era a capital federal, como era o Rio de Janeiro, nesse momento aí da passagem do século XIX para o século XX, né, nas primeiras décadas da República, do novo governo, do novo regime político, né, como era o Rio de Janeiro? Bom, o Rio de Janeiro apresentava eh, aspectos não muito agradáveis para uma capital de um país que a República queria que fosse um país grande, né? Pois então, o Rio de Janeiro ele era uma cidade que não tinha uma estrutura de saneamento, de esgoto, né? A população tinha o costume de jogar o lixo na região do Mangue, né? Que geralmente é uma região costeira que já fede bastante, né, por conta de que deposita água, peixes apodrecem. A própria população piorava essa situação jogando o lixo da cidade nos manguezais ali, na orla do Rio de Janeiro. Bom, além do que, a cidade do Rio de Janeiro também era marcada por epidemias. Você vai ter febre amarela, o tifo, né? Peste bubônica, tá? Varíola. Quer dizer, essas epidemias impediam, inclusive, né, de algumas embarcações, inclusive navios estrangeiros, né, eh, recusavam ancorar no porto do Rio de Janeiro justamente por conta, né, de que Marujo poderia levar a doença para dentro da tripulação, para dentro do barco, para a tripulação. De maneira que o Rio de Janeiro apresentava esse quadro, né? A cidade também, muitos becos, ruas estreitas, né? Poucas praças, não muita arborização. Bom, resultado, chegamos por volta ali de 1903 a 1904, nós temos o prefeito do Rio de Janeiro, a pessoa de Pereira Passos, que recebia, de certa forma, apoio do governo federal, do presidente Rodrigues Alves. Bom, Pereira Passos vai querer implementar, e vai fazer isso, né? Ele vai buscar implementar uma política de reurbanização do Rio de Janeiro, de melhoramento do Rio de Janeiro, de modernização do Rio de Janeiro, tá? Ao mesmo tempo, uma política de saúde pública que pudesse combater essas epidemias, né?
Então, como era a vida dos habitantes do Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro apresentava uma população que vivia mais na parte central do Rio de Janeiro, né? Mesmo porque era onde eles trabalhavam, né? Não poderiam morar muito distante da parte central. Então, no Rio de Janeiro, nos bairros mais centrais, você tinha a presença dos chamados cortiços, né? Eram habitações que moravam 10 famílias, 8 famílias, tinha até um apelido, né? Quando tinha essa muvuca de gente, esse amontoado de gente, né? As chamadas pocilgas, né? Os cortiços, malocas, né? Nomenclaturas que se dava a essas habitações, né? Onde tinha muitas famílias concentradas, né? Ali compartilhando o mesmo banheiro, tal, aquela situação. Então, o Rio de Janeiro era tomado por cortiço ou por casas de madeira, né? Os chamados barracos, as malocas, né? Bom, e aí o que acontece? O presidente Rodrigues Alves, como eu já falei, dando apoio ao prefeito Pereira Passos, Pereira Passos vai querer fazer com que o Rio de Janeiro tivesse uma fisionomia, né? Uma aparência, uma arquitetura, né? Mais moderna, mais europeizante, né? Bom, e aí que nós vamos ter o seguinte: é, no final do século XIX, ficou muito famosa uma reforma urbanística que Paris teve, né? O prefeito de Paris era uma pessoa chamada Haussmann. Ele promoveu uma grande reforma urbanística, só que teve um preço a reforma de Paris, né? Ele enlargueceu ruas, etc, etc, mas ele derrubou prédios históricos, né? Ele também escorraçou famílias do centro de Paris, né? Não indenizando e tal, tal. Ele foi uma reforma que transformou Paris, tá? Porém, com uma série de consequências sociais, né? E também para o patrimônio histórico. Pois então, Pereira Passos, ele meio que vai se inspirar, né? Nessas reformas urbanísticas a partir da reforma de Haussmann em Paris e outras capitais europeias, tá? Bom, e aí ele vai começar a implementar isso no Rio de Janeiro, né? Enlarguecer avenidas, criar praças, né? Plantar árvores, né? Uh, acabar com os becos, melhorar o saneamento, né? Mas com essa política, né? Muitas famílias foram desamparadas, né? Muitas famílias não houve a preocupação da prefeitura do Rio de Janeiro de amparar, né? De dar um lote para construção, de indenizar. Não houve nenhuma preocupação nesse sentido. As famílias foram escorraçadas, né? Você tem aqui fotos, né, que mostram, olha aí, esse aqui seria o novo conceito de urbanização e civilidade, né? Ah, avenidas largas, né? Prédios arrumados, tudo bem definidos, né? A calçada também para pedestres, né? Então, ali, o jornal da época, Pereira Passos manda, né? Manda demolir o Rio Colonial. Aí que está, né? Pereira Passos começou a fazer isso, né? Prédios históricos, alguns que já mereciam tombamento, né, para o patrimônio histórico, mas aí ele também começou o quê? A derrubar barracos, né? A demolir também essas edificações que moravam várias famílias, né? O chamado cabeça de porco, né? E não davam amparo a essas famílias. Então, quer dizer, a reforma urbanística de Pereira Passos veio acompanhado de um forte autoritarismo, muito verticalizada, né? E é aí que nós vamos ter, pessoal, um processo que já havia iniciado antes, né? O processo de ocupação dos morros cariocas, né? Essa população, ela não poderia, como eu já falei, se distanciar muito do Rio, porque eles trabalhavam mais ou menos por ali, né? Então, intensifica, né, a ocupação, né, as moradias nos espaços dos morros cariocas, tá? Que é um problema até hoje do Rio de Janeiro, né? Bom, então aí outras fotos, né, que mostram, né, como é que ocorriam essas demolições, tá vendo aí, né?
aqui, ó, você tem as autoridades aqui, ó, né, tirando foto e tudo lá para trás em escombros, né? Então é um novo Rio de Janeiro, mas isso tinha um preço social, um preço histórico, né? Olha aí, os excluídos, né? As camadas subalternas. Bom, e para fazer a política, né, sanitária, a política pública de saúde, né, de combate às epidemias, um médico renomado na época, né, um cara inclusive muito bem intencionado, Oswaldo Cruz, né? E aí começa a formação dos batalhões, né? Aquela coisa para combater mosquito, aquela coisa para combater ratos, né? É, bom, e aí começa, pessoal, os agentes de saúde, eles começaram também a agir de maneira autoritária, né? A invasão de domicílios. Muitas vezes eles não respeitavam a privacidade das famílias, eles iam de casa em casa já arrombando portas, mal pedindo permissão, né? Jogando veneno para matar rato, essas coisas, não percebendo que tinha pessoas ali asmáticas, pessoas que tinham problemas respiratórios, né? Então você está percebendo que tanto a política de reurbanização como a política pública de saúde, né? De forma muito verticalizada, de cima para baixo, sem uma comunicação, sem canais de interlocução com setores da sociedade carioca, né? Então, isso é a marca, né? É a cara do Estado oligárquico da República Velha, né? Bom, e aí o que nós vamos ter, né? Nós vamos ter, chega um dado momento que os agentes de saúde agem dessa forma truculenta e tal, e o Oswaldo Cruz decide, com a aprovação do Congresso, tá? Decide a lei da vacina obrigatória, tá? A vacinação obrigatória no Rio de Janeiro. Só que aí, pessoal, o que nós vamos ter? Nós vamos ter grupos de oposição, tá? Oposição ao prefeito Pereira Passos, oposição ao governo do presidente Rodrigues Alves, né? Grupos de oposição começam, né, a insuflar a população, né? A cutucar a população para ir contra essa vacinação em massa, né? E aí começa a surgir boatos de todos os lados, inclusive o boato de que a vacina estava estragada. É quem tomasse da vacina é que ficaria doente, né? Que a vacina seria aplicada nas partes íntimas das pessoas, né? E até piorava a ideia, né? Dizia, olha, imagina sua mulher, sua filha sendo pega à marra, né, por esses truculentos agentes de saúde e tendo que mostrar suas nádegas, etc. Quer dizer, coisa que não era nada disso. Porém, a oposição começa, né, a usar essa política, que de fato era uma política de natureza autoritária, para piorar a situação. E aí não deu outra, né? A população se revoltou. Você vai ter dias em que o Rio de Janeiro vai virar uma verdadeira praça de guerra, na formação de barricadas, etc, etc. Né? Quer dizer, a polícia do lado de lá, as tropas do lado de lá, e a população com pedra, pau, né, poucas armas de fogo, né, do lado de cá. Então, a revolta contra a vacina obrigatória, tá ok? Então, olha aí, a Gazeta, olha um trecho do jornal da época, a Gazeta de Notícias, do dia 14 de novembro de 1904. Olha aí, tiros, gritaria, engarrafamento de trânsito, comércio fechado, transporte público assaltado, quer dizer, os saques, né? Queimada de lampiões queimados, né? Quebrados, a pedradas, destruição de fachadas dos edifícios públicos e privados, árvores derrubadas. O povo do Rio de Janeiro se revolta contra o projeto de vacinação obrigatória proposto pelo sanitarista Oswaldo Cruz, tá? Olha aqui, são fotos da época, pessoal. Os bondinhos lá na frente, no fundo, lá, ó, bondinho virado, aqui bondinho também virado, a população amotinada de um lado, né? Bom, e aí, pessoal, vai ter prisões, a situação vai voltar à normalidade, tá? Tempos depois vai de certa forma ser feita a vacinação com êxito.
com um diálogo sobre a população, mas quais o desfecho de tudo isso, as consequências, né? Bom, primeiro isso que eu falei, né? A revolta foi sufocada, tá ok? Cerca de 110 pessoas ficaram feridas, 30 pessoas mortas, né? Quer dizer, para uma revolta de poucos dias, né? A ação policial, prisão de 945 pessoas, tá? E alguns chegaram a ser deportados a um presídio lá no Acre, né? Distante, né? Bom, e a situação foi tomada de controle, né? E o processo de vacinação foi reiniciado. Mas o que fica dessa história é que era mais uma insurgência da população frente a um Estado oligárquico extremamente autoritário com a população, né? Essas duas questõezinhas, né, foram resolvidas em sala, tá ok? E aí a gente vai para a revolta da Chibata, tá ok? Bom, a revolta da Chibata foi a revolta dos marujos, dos marinheiros ali, né, na região costeira do Rio de Janeiro, para ser mais exato, ali na Baía de Guanabara, tá? 1910. Então, a revolta da vacina, 1904, né? E aqui, 1910. Bom, aqui o quadro é diferente, né? Aqui nós temos um motim, né? Uma insurreição de quadros das nossas forças armadas da época, tá? Exército e Marinha das nossas forças armadas, tá? O que acontece, pessoal? A revolta da Chibata, ela vai ter como estopim, né? Ela vai ter como estopim os castigos a um marinheiro, a um marujo, tá? E no dia seguinte vai todo um navio se insurgir contra os oficiais, tá? Que daqui a pouco eu vou falar sobre esse estopim em detalhes. O que acontece é que as causas mais profundas da revolta da Chibata, pessoal, tá? Está um pouco lá atrás, no momento em que instala-se a República, né? 1889 acaba o Império, começa a República. Um ano antes tinha sido abolida a escravidão no Brasil, tá? Então, a República ela veio meio acompanhada mesmo do fim da escravidão, tá? República, um novo regime, uma nova ordem político-jurídica, e também o fim da escravidão. Porém, pessoal, é isso que é interessante a gente identificar quando a gente estuda história, pessoal. É muito importante o historiador identificar, ter um olho clínico para perceber não só as mudanças na história, tá? Mas a gente também precisa apontar, identificar as continuidades, tá? Então o historiador gosta muito disso, de perceber mudanças, mas ele não abandona os traços de continuidade do velho ainda no novo. Tranquilo isso? Bom, o que vai acontecer, pessoal? A República é instalada, muitas mudanças, tá? Como eu falei, na ordem política, na ordem jurídica, não é assim? Porém, pessoal, o que vai acontecer, né? A República, quando foi implantada, houve uma decisão de abolir no Código de Disciplina, tanto do Exército como da Marinha, o emprego da chibata. Tá? Chibata é aquele chicote, né, pessoal? Que a gente usa, inclusive, para tocar animais e tudo, mas na época da escravidão, tá? O escravo desobediente, o escravo fujão, né? Ele era pego, né? Colocado no tronco, geralmente o tronco era em praça pública, porque não era só judiar do escravo, tinha que humilhá-lo publicamente, né? E o chamado pelourinho, colocava ele lá amarrado no tronco lá, né? E açoitava, né? Açoitava. Às vezes pelado, completamente pelado, às vezes só com roupa com a parte de baixo, né? Mas veja só, pessoal, na Marinha e no Exército, quando alguém cometia alguma desobediência no campo disciplinar, eles eram punidos com chibatadas. Mas o que aconteceu, né? A escravidão acabou, o império acabou,
A República veio com ideias novas, né? Com instituições novas, tá? Mas o que acontece? Tinha que acabar com o emprego da chibata, né? Dentro dos quadros da Marinha e do Exército. A primeira decisão, pessoal, foi de abolir, né? Foi abolida a chibata nos castigos aos marujos indisciplinados, tá? Assim como também os soldados do Exército. Porém, pessoal, o que acontece? O governo recuou, o governo republicano recuou. Pouco tempo depois, na Marinha, no Exército nem tanto, mas na Marinha foi reintroduzido no Código de Disciplina da Marinha o emprego da chibata, né? E aí o que nós vamos ter, né? Uma situação que lembrava a escravidão. Agora, um outro detalhe também, pessoal, nós vamos chegar na revolta da chibata. É porque as causas são mais antigas, né? Um outro quadro também é que nós vamos perceber dentro da Marinha, tá? É que a Marinha no Brasil, os oficiais geralmente vinham de famílias ali do Rio de Janeiro, de famílias abastadas, de famílias influentes, né? Ainda na época do imperador Dom Pedro II, né? Os filhos da aristocracia ali do Rio de Janeiro, quando entravam nos quadros da Marinha, já entrava por cima, já entrava ocupando algum cargo do oficialato, né? Ele não ia ser marujo, né? Ele não ia ter a carreira, seguir a hierarquia, né? Não, não, ele já entrava por cima, né? Uh, por que eu estou falando isso? Porque quando entra a República, né, a Marinha ela vai ter nos seus quadros, né, hierárquico, meio que uma reprodução da própria sociedade brasileira, né? Ou seja, a grande quantidade de marinheiros negros, né? Não que não tivesse os chamados brancos, tinha marinheiros brancos, né? Mas uma boa parcela de marujos negros, né? Enquanto que os oficiais, praticamente todos, né? Todos, a ascensão de um negro ao oficialato era impossível quase, né? Então, você tinha o comando, né? Os oficiais brancos e a marujada negra, né? Vamos assim dizer. Então, é isso que eu estou falando. Terminava os quadros internos da Marinha reproduzindo a própria a sociedade brasileira, né? Que lembrava o período colonial, da escravidão, né? Bom, é aí que nós vamos chegar, então, à situação dos marinheiros nos quadros da Marinha. Pessoal, os marujos reclamavam muito, muito, né? Primeiro, do emprego da chibata quando eles cometiam qualquer desobediência, tá? Chegava ao máximo de 25 chibatadas. E é bom lembrar, pessoal, que chibata, quando era empregado para castigar para valer, eles colocavam uma espécie de alfinetes, né? No cordão da chibata, de maneira que batia nas costas do indisciplinado e abria os vergões, né? Bom, o que vai acontecer? Os marujos já há um bom tempo reclamavam do emprego da chibata dentro da marinha, por mais que eles cometessem indisciplina, pessoal, o que acontecia? Eles não deveriam ser tratados como os escravos, né? Porque havia um ritual que lembrava a escravidão. Aquele marujo insubordinado, indisciplinado, ele era levado até o mastro central ali da embarcação, tá? Os colegas, os marinheiros, paravam seus afazeres dentro da embarcação, ficavam perfilados para assistir, né, o marujo, colegas, recebendo o castigo, sei lá, de 10, 15, 20, 25 chibatadas, né? Bom, então isso era uma reclamação, né? Fazia lembrar que eles eram escravos, né? Fazia lembrar o tempo da escravidão, sendo que eles eram homens livres, a escravidão já tinha acabado, né? Essa era uma das reclamações. A outra reclamação era quanto à comida, né? A comida dentro da marinha era péssima para os marujos, tá? Primeiro, as refeições eram feitas no primeiro tempo pelos oficiais. Eles, né, tinham suas refeições primeiro e depois que os marujos comiam, tá? E comiam o quê? Na maioria das vezes comiam os restos, né, deixados pelos
pelos, pelos oficiais, ou seja, faziam um grande sopão e aí eles terminavam se alimentando. Então, eles também reclamavam da situação da alimentação. Bom, e aí a gente chega no estopim, tá? Aqui, pessoal, aqui você tem uma foto, né, de um senhor de escravos, né, chibateando aqui num pelourinho, com pessoas ao público assistindo, né, o escravo, né, ele castigando o escravo fujão, o escravo desobediente. E aqui, pessoal, você tem uma imagem, né, de como ficava mais ou menos as costas quando o escravo era judiado, né? Olha a situação aí, os vergões, né? Demorava muito tempo para cicatrizar isso aí, né? Bom, e aí o estopim que gerou a revolta de marinheiros em 1910 no Rio de Janeiro. Esse esse marujo aqui, ó, a foto dele, pessoal. O nome dele, Marcelino Rodrigues, tá ok? Há uma história, pessoal, que se conta que Marcelino Rodrigues, antes de entrar na embarcação no encoraçado Minas Gerais para fazer a viagem para chegar ao Rio de Janeiro, ele havia escondido 2 garrafas de cachaça, tá? Você sabe que dentro do quartel, não pode ter, na caserna, não pode ter bebidas alcoólicas, né? Jamais. É um dos pontos de disciplina. O que acontece? Ele teria escondido 2 garrafas de cachaça. E o que aconteceu? Um oficial, tá? Identificou e ele se recusou a dar, e isso virou uma briga, e ele terminou ferindo o oficial com uma faca. Tá? Resultado, ele foi condenado a 25 chibatadas. E aí, toda a tripulação parou para assistir, né, o Marcelino Rodrigues, né, o cachaceiro, vamos assim dizer, ser punido de forma brutal. Né? E, e aí eles assistiram tudo aquilo e ficaram indignados. Né? No dia seguinte, não teve como. A tripulação, os marujos, sob o comando, tá? Sob o comando da figura que eu vou falar aqui para você, o João Cândido, tá? Que tinha o apelido de Almirante Negro. No dia seguinte vai ter o motim, a revolta, né, dos marujos. Eles tomam o controle do encoraçado Minas Gerais. Encoraçado, pessoal, para quem não sabe, o encoraçado é navio de guerra, tá? O encoraçado Minas Gerais, e depois a revolta se estendeu a um outro encoraçado, o encoraçado São Paulo. Tá? Então estava iniciada a revolta da Marinha. Né? E nessa insurgência, pessoal, eles terminaram matando alguns oficiais, tá ok? Bom, e aí nós vamos ter o quê? Aí, o encoraçado Minas Gerais são fotos de época, tá? E o encoraçado São Paulo. A tripulação está amotinada. E aí, o que acontece? Acontece que eles pararam ali, né, na Baía de Guanabara, apontaram as canhoneiras para a cidade do Rio de Janeiro e passaram a pressionar o governo, né, a atender às reivindicações. Os marujos, né, amotinados queriam que o governo atendesse 3 reivindicações, tá? Porque senão eles iriam o quê? Bombardear o Rio de Janeiro. E na época, pessoal, o que aconteceu? As famílias mais ricas, né, saíram do Rio, falando, vou ficar aqui, de repente o bombardeio alcança aqui nossos bairros, nossas casas. Os mais ricos tiveram para onde ir, desceram para Petrópolis, tal, tal. E os pobres? Os pobres não tiveram saída, né? Ficaram lá, né, no morro, né, nos seus barracos, né, mas não tiveram como sair. Muitos foram para a beira do cais para assistir o desenlace do conflito. Né? Bom, e aí é anunciado as 3 reivindicações. Olha aqui, nós temos a figura, esse aqui é o líder da revolta da Chibata, né, o João Cândido. Aqui uma foto, ele possivelmente lendo, formalizando as 3 reivindicações dos marujos insurgentes. Né? Seria o quê? Primeiro, né, o fim dos castigos físicos nos quadros da Marinha, principalmente com a Chibata. O fim da chibata no Código de Disciplina. Tá? Segundo, melhorias na alimentação. Tá? Não poderia tratar os marujos como animais, né? Comendo restos de comida, né? Assim, tá? E a anistia. Tá? Ou seja, que a revolta viesse a terminar
e todos os que participaram do motim não viessem a ser punidos, cumprisse penas, ou seja, anistiados. Essas são as 3 reivindicações. O Congresso, pessoal, envia, tá, um representante, a foto aqui, ele está aqui do lado do líder, né, João Cândido, é o de terno e gravata aqui, né? Ele é o representante do Congresso, abre um canal de interlocução, o Congresso, né? Quem era o presidente na época? Ele era um militar, olha que ironia, né? Hermes da Fonseca, Marechal Hermes da Fonseca, presidente da República. Resultado, com muita dificuldade, muita resistência, o governo aceita atender às reivindicações dos marujos. E aí pôs fim à revolta da Marinha no Rio de Janeiro, a revolta da Chibata. Olha aí a manchete do Correio da Manhã, que era o jornal de maior circulação no Rio de Janeiro na época. Né? Terminou definitivamente a sublevação dos marujos. Tá? Bom, acontece, pessoal, acontece que pouco tempo depois, o governo até no primeiro momento cumpriu, anistiou, tal, não prendeu ninguém, mas pouco tempo depois ocorre uma outra insurgência, só que dos fuzileiros navais lá na Ilha das Cobras, não tinha nada a ver com a revolta aqui, tá? Não tinha nada a ver. O que acontece? O presidente Hermes da Fonseca resolveu, né, retroceder. Mandou prender tanto os participantes da revolta dos fuzileiros navais, né, lá na Ilha das Cobras, como também prendeu João Cândido e uma boa parte dos que participaram tempos antes, né, da revolta da Chibata. E aí, pessoal, vem a judiação, né? O João Cândido como líder, mais cerca de 16, né, participantes diretos, né, ficaram numa solitária por muito tempo, com péssima alimentação, tá? Todos morreram, exceto, se eu não me engano, só o João Cândido em um segundo, né? Os outros 15, 16 morreram, não aguentaram, né? E depois a Marinha mandou o João Cândido para um hospício. Naquela época, né? Era sanatório, né? Dizendo que ele era maluco, né? Em 1912 é que ele foi anistiado. Foi anistiado, tá ok? E passou a viver uma vida de homem livre. Morreu aos 80 e poucos anos, muito pobre, tá? Um desconhecido ali no Rio de Janeiro. Tá? Ele morreu em 1969, né? Ele, na revolta da Chibata, ele era muito novinho, né? Então, até 1969, inclusive tem entrevistas, no YouTube mesmo tem uma entrevista, não aparece ele, mas tem uma entrevista, a voz dele dando uma entrevista lá na década de 60, né? Bom, e assim nós concluímos, né? Mais um ciclo aí de estudos sobre as revoltas na República Velha, tá ok? Só para terminar, conclusão e resposta. Podemos considerar a revolta da Chibata como mais uma manifestação de insatisfação ocorrida no início da República. Embora pretendesse implantar um sistema político-econômico moderno no país, os republicanos trataram os problemas sociais como casos de polícia. Não havia negociação ou busca de soluções com entendimento. Foi assim com Canudos, Contestado, vacina, Chibata, né? Não havia negociação ou busca de soluções com entendimento. O governo quase sempre usou da força das armas para colocar fim às revoltas, greves e outras manifestações populares. Pessoal, um abraço a todos, saúde à família de vocês e vamos segurar a onda aí no isolamento, tá? Um abraço.